aí a gente não está falando nem da cegueira, eu acho que é do querer e do não querer, do que a gente tem capacidade para olhar, enxergar e admitir, e eu acredito que a gente não tem capacidade. E aí, isso me levou a uma outra questão, quando eu pensei nessa frase, que é, a gente muitas vezes se enche de sintomas psicossomáticos por coisas que a gente não quer ver. Não dá para falar, o deficiente visual é diferente, etc. Eu sei que é um ser humano. Mas talvez essa incapacidade de olhar torne ele mais sensível, e talvez sensível às questões que não são vistas pelos olhos, e talvez isso o torne menos cego, diferente, né, da gente. Talvez ele seja menos cego para as questões simbólicas, e a gente talvez seja mais cego por interferências visuais. Não sei se essa relação existe, isso pode virar uma tese, né? Com certeza, com certeza. É um bom questionamento, você levantou uma hipótese interessante. Acho que isso é interessante, porque assim, é o significado que o olhar tem, né, no mundo, nas pessoas, nas relações. Acho que a gente, como eu disse, o mundo ele é muito visual, né, e a gente tem uma valorização desse visual para as coisas, né, e a gente muitas vezes pensa que vê, pensa que vê, ou olha, ou dá um significado para aquela história, e muitas vezes a coisa é completamente diferente do que a gente está vendo, né? Então, acho que por aí você começa a pensar o quê? Você pode derivar para uma série de questões. A ausência da visão traz para você outras percepções diferentes. Acho que contar uma situação bacana em relação a isso, assim, eu atendia 2 adolescentes, né? Hoje eles já estão grandes aí, e eles se apaixonaram pelo outro, perdidamente, e ele negro e ela não, e os dois cegos, e assim, e eles faziam atendimento, né, na fundação, começaram a namorar, mas meio escondido, né, então meio escondido, eles frequentavam a mesma escola e tal. E aí o que aconteceu? Aí a mãe dela, né, percebendo, né, aquela coisa, né, e percebendo, chegou e disse assim, olha, você sabe que ele é negro? Aí ela disse assim, então, essa informação não foi importante para ela fazer uma escolha. Exemplo perfeito, né? Quer dizer, aí a gente, né, porque assim, ela percebeu aquele sentimento, sentiu e, né, teve aquilo de uma outra forma, de uma outra maneira. Quer dizer, enquanto nós que enxergamos, nos prendemos a algumas questões ou nos vinculamos a algumas questões que são dadas pelo olhar, as pessoas com deficiência não. Então, entrar nesse universo é um pouco entrar nessa questão mesmo, né? Que aí eu acho que a riqueza do nosso trabalho enquanto psicólogo é poder ouvir essas histórias, né? É poder interagir com essas histórias, que são histórias muito diferentes, né? De percepções dessas pessoas, de sentimento, de construção de subjetividade completamente diferentes, né? E olha, isso que bom que eu continuo namorando. Apesar dessa informação que para a família era super importante, para essa garota não era nem um pouco importante, né? Então, privada da visão, ela percebia nesse garoto outras questões. Eu acho que daí de histórias parecidas com essa que surge, né, aquela questão do que os olhos não vê, o coração não sente, que esconde muito um preconceito, né? Não estou falando dessa história especificamente, porque essa esconde um preconceito muito grande, quer dizer, o que os olhos do preconceito não veem, que é a significação, na verdade, é muito mais profundo do que os olhos não veem, o coração não sente, mas é verdade, né? Como a gente não tem algumas significações que não sejam atreladas ao visual, muitas vezes a gente não sente coisas também que a gente sentiria se não tivesse essa interferência. Sem dúvida. Muito legal. O Neto pergunta, e os daltônicos? Então, os daltônicos, eles vêm, né? Então, assim, eles vêm, eles não têm a ausência da visão, né? E, então, eles têm uma diferenciação na percepção de cores, de algumas cores, né? Mas eles enxergam, né? Eles veem, então eles captam a informação pelo sentido da visão de forma muito parecida com o que nós captamos, né? Mas eles têm uma diferenciação, né? Então eles têm algumas, vamos dizer assim, limitações são bem menores que as pessoas com deficiência visual total, né? Mas eles têm, vamos dizer assim, eles têm um prejuízo, né, nessa identificação. E aí é interessante, né, pegando o gancho também, porque a gente sempre tem aquela imagem, né, da pessoa com deficiência, o cego total, né, que é o que está no nosso
imaginário mesmo que a gente vê. As pessoas com deficiência visual, né, é um grupo muito grande no Brasil e inclui cegos e pessoas com baixa visão. O que é baixa visão? Pessoas que têm um prejuízo visual grande, muito grande, mas a gente não tem um resíduo. Elas usam desse resíduo muitas vezes para se localizar, para escrever, para ver, mas é uma perda muito grave que as qualificam como pessoas com deficiência visual também. E essas pessoas têm uma questão de pertencimento muito louca, assim, sabe? Porque elas não são cegas, tá? É o limbo, né? É o limbo. Não são cegas e também não enxergam, tá? Então não enxergam, porque assim, elas não podem tirar a carteira de motorista, elas precisam de toda uma adaptação do ambiente, letras maiores, né? E esse é o grupo muito maior que o grupo de pessoas cegas, bem maior, muito maior, né? Que é causada por patologias específicas que levam a essa perda grande de visão. Então essas pessoas, né, ficam nessa situação, né? Até de percepção de identidade mesmo, né? Ah, poxa, mas para algumas coisas eu enxergo, para outras não. Né? Não. E elas nos relatam coisas muito impressionantes, porque algumas delas começam a perder gradativamente e precisam, depois de um período, usar a bengala, né? E aí fica muito estranho, porque às vezes à noite elas precisam muito da bengala, durante o dia não, por causa da claridade, né? Aí elas nos relatam, às vezes, que elas vão pegar o ônibus, elas durante o dia pegam um ônibus, né, normal, tal, à noite vão de bengala e sofrem muita agressão às vezes. Então, você está nos enganando, né? Você não é cego, né? E elas são pessoas que têm um prejuízo muito grande, têm perdas muito grandes. E aí você vê, né, que tem toda uma significação diferente, tem toda uma outra questão que não está só vinculada a isso, a essa perda, mas que também vai interferir na maneira como essas relações interpessoais acontecem, essa coisa toda, né? Parece aquelas coisas de filme, né? Que o cego tá lá pedindo dinheiro, né? E depois ele sai andando, que as pessoas perdem a confiabilidade. Bom, não é cego de verdade, né? Como se deficiência visual fosse só a falta de visão total e não parcial. E a visão monocular. Isso é importante você trazer essa questão, porque assim, hoje a pessoa com visão monocular, quem é essa pessoa? É uma pessoa que ela tem um olho cego e um olho que é perfeito, que ela enxerga. Então é mono, né? Uma perda de um. Né? E isso veio muito à tona por conta de uma legislação que aconteceu agora, né? No estado de São Paulo, né? Uma legislação estadual que garante a essas pessoas, né, a possibilidade de trabalharem via lei de cotas, né? E elas estão usufruindo dessa legislação. Na verdade, essa pessoa com visão monocular é uma pessoa que compensa muito com o olho bom, que nós chamamos, né? Ela compensa com o olho que ela enxerga. Então são pessoas que têm uma vida normal. Muitas delas dirigem, muitas delas, né? E por que entra num projeto de inclusão? Eu sei que é uma questão, né? Então, por quê? Porque muitas dizem que elas têm um prejuízo, né? Ficam muito no discurso, poxa, quem tem um não tem nenhum, né? Então se eu perder eu vou ficar cego, né? Muitas relatam que às vezes tem uma perda degenerativa num olho, podem perder no outro, né? Mas assim, elas vêm se beneficiando disso, né? Por conta de todo o movimento dessas próprias pessoas que se organizaram e se entendem como pessoas que levam uma desvantagem, que tem uma desvantagem, né? Mas é uma pessoa que compensa e que vive normalmente, né? E além, me fala uma coisa, né? O programa está no final. Gui, eu não vou falar o que você fala até o próximo programa. Pode deixar que eu volto de novo nesse assunto. No próximo programa eu falo só para você entrar aqui, só quando você participar eu vou falar. É isso, não quando você ficar assistindo aí na moita, quando você participar aí dando um de cego, né? Quando dando um de deficiente visual, como se não estivesse vendo, eu tô te vendo, eu sei que você tá aí. Quando você entrar no programa eu falo o que você fala. Mas antes de acabar o programa, eu queria falar um pouco do trabalho que é feito na Fundação. Certo. Até porque é uma fundação importante no desenvolvimento desse entendimento da deficiência visual e dessa inclusão mesmo, né? Pra gente, socialmente, do deficiente visual. Mais até do que pra eles, eu acho que pra gente é uma contribuição muito grande. Não mais do que pra eles, é óbvio. Sim. Porque lá tem os cursos de desenvolvimento, né? Tem os atendimentos psicológicos, da empregabilidade, que isso é fantástico, como você falou. O que mais que acontece lá? Então, a Fundação é uma organização, ela completa 66 anos agora, né? Então, é uma fundação muito tradicional aqui em São Paulo. Foi fundada pela dona Dorina, que ficou cega aos 17 anos. E ela é uma fundação que se propõe a atender a pessoa com deficiência visual por intermédio do atendimento com equipe e por intermédio da produção de materiais mais especificamente livros, né? Então nós temos na Fundação os livros
digitais acessíveis, né, que são livros nos quais as pessoas com deficiência visual utilizam os livros em braille. Nós temos uma imprensa braille muito grande, né, numa produção grande para o Brasil todo. Que bacana. Então é um trabalho que ele busca oferecer, incluir a pessoa com deficiência visual por intermédio do atendimento dessa equipe, né, composta por profissionais da área de saúde, da área de educação, e também pela produção desses materiais, livros, né, livros falados, livros digitais acessíveis e livros em braille, né. A Fundação começou produzindo livros e a partir, né, desse desenvolvimento, gostei, isso aqui é um desenvolvimento mesmo, né, foi agregando, né, outros trabalhos de atendimento à pessoa com deficiência visual. A gente fica aqui na Vila Mariana, aqui pertinho, tá, na Rua Dr. Diogo de Faria. E o site da Fundação? Tá, é www.fundaçãodorina, tá, sem os acentos, .org.br. .org.br. Isso. Tá, Edson, qualquer pessoa que queira entrar em contato com você e saber sobre a Fundação, é só entrar no site. E muito importante dizer assim, não só pessoas com deficiência visual que queiram receber o atendimento ou receber os livros, né? A sociedade como um todo, né? Acho que assim, as pessoas que querem informação, que querem pessoas com deficiência visual no seu ambiente de trabalho, ou porque precisam cumprir a lei de cotas, ou porque querem, né, abrir oportunidade, estamos abertos a projetos sociais, né, assim, na produção dos livros infantis, tem muitos, né, é muito bacana. Então, a gente tem uma prestação de serviço bem bacana. Tá? Nossa, que legal, já fiquei aqui pensando, nossa, como é que eu vou empregar uma pessoa com deficiência visual? Sério mesmo, já fiquei aqui pensando como é que dá pra fazer isso, porque agora com programas, né, uma secretária com deficiência visual é excelente no consultório. Com certeza. Ou na fundação. Com certeza. Não, obrigada, perfeito. Edson. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada pela sua presença aqui na UTV. Olha, foi difícil, Edson, chegar aqui, né? Trabalho demais. Mas chegou. A gente aqui querendo o Edson com a gente. Volte sempre a Abdivan, você vai ficar convidado já a voltar a Abdivan muitas vezes. Obrigado, Renata. Foi um prazer mesmo, foi ótimo. Obrigada, viu, gente? E vocês que estão assistindo a Abdivan, vocês não me mandaram embora hoje? Eu tô vendo aqui que são 10h10. Eu tô aqui, né? Ficando. Vi agora que eu preciso ir embora, Mas eu vou embora. Semana que vem o Abdivan volta às 21 horas ao vivo. Beijos.